Tem gente que quer ir pro céu, mas vive fazendo o que o Diago gosta. Nossa, essa atribuída a Chico Xavier É um soco no estômago com um pouco de humor, né? Pega uma contradição tão humana. Totalmente. É uma daquelas observações que, de tão diretas assim, chegam a ser desconfortáveis. Ela joga uma luz na distância que às vezes existe entre o que a gente acredita e o que a gente faz no dia a dia. E é exatamente essa distância que a gente vai explorar hoje. Temos aqui uma história incrível contada por ele, que foi registrada no livro Na Luz da Vitória, do José Carlos de Luca. Que, por sua vez, se baseou em relatos do Alfredo Narras sobre o Chico. É uma corrente de boas histórias. Exato. E a nossa missão aqui é desdobrar essa parábola. Ela parece simples, mas, nossa, tem umas camadas sobre transformação e, principalmente, responsabilidade que são muito profundas. E o que eu acho fascinante nela é o jeito que ela usa uma linguagem quase de fábula, sabe? Tem uma ironia fina para discutir conceitos espirituais super densos. Sim, ela é divertida e séria ao mesmo tempo. É daquelas histórias que grudam na mente da gente. Bom, então vamos para ela. A história apresenta um homem que, em vida, se considerava uma pessoa religiosa, sabe? Cumpria ali seus rituais. O famoso bom moço. Esse mesmo. Ele morre e, claro, espera o quê? Só que o destino dele é... um pouco diferente. Bem diferente. Ele vai parar no que as fontes chamam de regiões espirituais inferiores. Um jeito elegante de dizer inferno, né? Basicamente. E a história faz questão de mostrar o choque dele, a frustração. Imagina a cena, né? Você acha que tem o passaporte carimbado pro céu e o porteiro te manda pro porão. Deve ser brutal. E a justificativa que dão é que ele foi pra lá por conta de seus deslizes morais. O que eu acho genial é que a história não diz quais foram os deslizes. Sim, isso é ótimo. Porque não parece ser um grande vilão. Provavelmente não. Talvez aquela pessoa comum que reza no domingo, mas dá umas escorregadas na segunda. Exatamente. E aí já começa o primeiro ponto, a dissociação total entre a autoimagem e a realidade espiritual. A fé de religioso, nada disso importou no balanço final. As ações falaram mais alto. Muito mais alto. A crença não anulou as consequências. E essa decepção dele é o gatilho para tudo que vem depois. Ele é forçado a encarar quem ele realmente foi, não quem ele achava que era. E esse confronto com a realidade não é rápido. O texto diz que ele passa inúmeros anos ali sofrendo. Não é uma lição que se aprende da noite pro dia, né? Definitivamente não. Mas aí vem o ponto de virada. O fundo do poço que impulsiona para cima. O arrependimento genuíno. E tem uma diferença importante aí, né? Não é só sentir pena de si mesmo. Sim, é parar de perguntar por que eu e começar a entender foi por minha causa. Isso, ele assume a responsabilidade. E nesse momento ele se ajoelha e faz uma prece. O pedido dele é muito específico. Ele não pede só para ser resgatado. Ele pede a Deus por uma oportunidade de trabalhar para o bem. É a chave. Ele quer merecer a saída, não ganhá-la de presente. De onde vem essa força, né? Depois de tanto tempo sofrendo, pedir por trabalho. É impressionante. É o arrependimento ativo. Ele entende que precisa construir a própria ponte. Ele não quer o teletransporte, ele quer as ferramentas para construir. E é aí que a história fica bem interessante. Porque a prece é ouvida. Um espírito de muita luz aparece. Cóptero divino. Claro. Ok, filho. Aprendeu, vamos embora. Mas não. Não é nada disso que acontece. Longe disso. O espírito não oferece uma saída. Ele oferece algo muito mais poderoso. Uma orientação. Uma única frase. Que é... Nossa, eu tive que ler umas 3 vezes para absorver. Ele diz: se você quer realmente ir para o céu, haja no inferno como se tu estivesses no céu e o céu o ajudará. É brilhante. É de uma simplicidade que desarma. Totalmente. Porque a responsabilidade volta toda para ele. A ajuda do céu não é uma intervenção mágica. É uma consequência. Exato. É uma consequência da ação dele. A frase diz: o cenário não vai mudar para você, você que tem que mudar dentro do cenário. É a declaração máxima de que a transformação é de dentro para fora. Uau! Não é sobre escapar do inferno. É sobre acender uma luz tão forte dentro dele que o inferno em volta perde a força. E o mais incrível é que ele não questiona. Ele não diz, mas como? Ele pega o recado e
começa a agir. E é aí que a história ganha vida, com os exemplos práticos. Sim, vamos a eles, porque são o coração da mudança. O texto diz que, quando ele via espíritos brigando, Em vez de ignorar ou entrar na briga, ele tentava reconciliar, tentava ser a ponte. um agente da paz no meio da guerra. Isso. Quando via alguém ferido, ele parava e tentava ajudar, dar um consolo, um remédio. E diante de alguém com raiva, nervoso, Ele não entrava na mesma vibração, agia com calma, com paciência, para quebrar aquele ciclo. e talvez o mais difícil de todos, né? O perdão. Quando era acusado injustamente, em vez de revidar, ele buscava a paz no perdão. O que naquele ambiente é uma lógica completamente alienígena. A reação natural seria a vingança. Ao perdoar, ele insere um código novo no sistema. Mas espera um pouco, isso não parece um pouco ingênuo? Tipo, ser bom num lugar horrível. Na vida real, muita gente que tenta isso acaba sendo engolida pelo sistema, não é? A bondade pode ser vista como fraqueza. É uma ótima pergunta e acho que a história responde a isso de um jeito muito inteligente. Repare que todas as ações dele são focadas no outro. Verdade. Ele vira companhia dos solitários, irmão dos sofredores. No momento em que ele recebe o conselho, ele para de pensar, eu preciso ir para o céu. O foco muda Ele esquece da própria salvação. e foca em aliviar o sofrimento ao redor. E aí está o pulo do gato. A força dele vem dessa autenticidade. Ele não está atuando como uma pessoa boa para sair de lá. Ele se tornou essa pessoa. A mudança interna foi tão real que as reações externas, se tornaram secundárias. Faz todo sentido, ele não tá mais jogando um jogo. E essa luz, claro, começa a chamar a atenção. Começa a incomodar. Você acende um holofote no escuro, todo mundo olha. E a notícia chega no chefe daquela região do mal. No gerente da filial, que chama ele para uma reunião. É quase uma cena de tribunal. Ele é convocado para explicar esse comportamento estranho e a resposta dele é de uma firmeza. Ele não recua, né? De jeito nenhum, ele simplesmente afirma que aquela vai ser a conduta dele dali em diante, que ele não quer mais outra coisa a não ser fazer o bem. E aí vem o clímax. A reação do chefe. A gente espera uma punição, tortura, algo assim. Mas não, o chefe olha para ele e diz algo que revela toda a lógica do lugar. Ele diz que o inferno não se prestava àquilo, que a bondade do homem estava perturbando as leis daquele lugar. É uma confissão de incompatibilidade. A bondade vira um elemento que desestabiliza o sistema. É como se fosse um vírus no software da maldade. A lógica do inferno é egoísmo, conflito, medo. A compaixão quebra o código-fonte. E a conclusão é simplesmente genial. Por ser bom demais, por perturbar a ordem do inferno, ele é expulso de lá. O sistema não consegue corromper, então ele ejeta. É a única solução. Uma confissão de impotência. A escuridão não apaga a luz, então empurra ela para fora. É a melhor demissão por justa causa que eu já ouvi. Ele foi demitido por excesso de competência em ser bom. Exato. E sendo expulso do inferno. Só sobra um lugar para ir. Ele vai parar no céu. Não porque foi resgatado. Ele foi, na prática, empurrado para lá por ter se tornado incompatível com o inferno. A história se fecha com uma lógica impecável. O objetivo foi alcançado, mas de um jeito que ele nunca imaginou. Então tá. O que a gente pode tirar disso tudo? A parábola é ótima, mas as fontes apontam as lições. E a primeira é bem direta. Cada um está onde se colocou. Essa é a espinha dorsal de tudo. Se a gente for frio na análise, não foi Deus ou o diabo que o colocou no inferno. Foram as escolhas dele. Os tais deslizes morais. Exato. Ele construiu aquela realidade para si. E da mesma forma, não foi uma entidade externa que o tirou de lá. Foi a própria mudança de atitude. A decisão de agir como se estivesse no céu. Isso. É um princípio de autorresponsabilidade que é até um pouco assustador, né? Tira de nós a muleta de culpar os outros, a vida, o sistema. Mas nos devolve o poder. A lição é que o universo não pune ou recompensa. Ele reflete quem a gente é. Nosso endereço espiritual é um espelho das nossas escolhas. Não somos vítimas, somos arquitetos. Perfeito.
O poder de mudar de endereço está nas nossas mãos, agora. E a fonte conecta isso com o nosso dia a dia, né? Com o destino que estamos escolhendo todos os dias. A ideia de que a gente pode instalar o céu em qualquer lugar através das nossas ações. Exatamente isso. A transformação não depende da mudança do cenário, mas da nossa atitude dentro dele. E isso me leva a uma reflexão final. Uma coisa que o próprio material deixou meio no ar. Opa, estou curiosa. O texto que a gente tem fala que a história traz 2 lições, mas só detalha a primeira, essa da autorresponsabilidade. E eu fiquei pensando, qual seria a segunda lição? Boa pergunta. O que você acha? Bom, se a primeira é sobre o poder que temos sobre nós, eu arriscaria que a segunda é sobre o poder que nossas ações têm sobre o ambiente. Interessante. Pensa no poder disruptivo da bondade que a gente viu. A bondade ali não foi passiva, não foi fraca. Pelo contrário, foi uma força revolucionária tão potente que o sistema da negatividade não aguentou. O bem se tornou perturbador para a ordem do mal. Exato. A bondade como um agente de mudança, não só pessoal, mas sistêmica. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Uma provocação. Qual? A história nos deu um modelo. Então, o que aconteceria nos nossos infernos particulares? Um ambiente de trabalho tóxico, uma relação familiar difícil, um momento de crise. O que aconteceria se a gente aplicasse esse mesmo princípio? De agir como se estivéssemos no céu. Mesmo no meio do caos. Em vez de esperar um resgate ou só reclamar. Se a gente decidisse, de forma consciente, ser esse ponto de luz, que tipo de perturbação positiva, que tipo de expulsão para uma realidade melhor a gente poderia provocar? Não só para nós, mas para todo o sistema ao nosso redor.